Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso terceiro episódio do podcast Abiwoman. É um prazer estar aqui com vocês novamente pela terceira vez e mais uma vez com mulheres incríveis aqui, nossas convidadas Renata Rage, Bruna Lombardo e Paula Gonzaga, que em breve vão ter oportunidade de falar um pouquinho quem elas são. Aqui nesse episódio é o especial mês da diversidade, né? Nosso tema é como mulheres estão promovendo a inclusão nos negócios. Mas antes de começarmos o nosso episódio de hoje, vale lembrar, como sempre, que esse podcast é uma iniciativa da ABMEN, Associação Brasileira de Mentores de Negócios, que é uma rede colaborativa que reúne mentores experientes comprometidos com o fortalecimento do ecossistema de negócios no Brasil. Nossa missão é gerar impacto positivo, acelerando o crescimento de empreendedores e promovendo a cultura da mentoria como ferramenta estratégica para o sucesso empresarial e a sustentabilidade dos negócios, é claro. E esse é o nosso podcast, a Abiwoman, da associação, que é um espaço criado para dar voz às mulheres que estão transformando esse ecossistema de negócios no Brasil, com mais equidade, representatividade e inclusão. E como eu falei, o nosso tema de hoje vai ser em homenagem ao mês da diversidade, que agora, em agosto, né, comemorado no mundo inteiro, é reconhecido internacionalmente como mês de celebração e conscientização da diversidade. Vocês sabiam? Inclusive, dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e dia 26 de agosto é o Dia da Equidade para Mulheres, né? Então, nada mais justo estarmos aqui hoje trazendo essas três grandes mulheres para falarmos de inclusão nesse mês de agosto, né? Que é uma super oportunidade para refletirmos mais e ampliarmos esse diálogo sobre equidade e inclusão em todos os espaços, inclusive, é claro, no ecossistema empreendedor, que é onde nós, mentores, especialmente, atuamos. E, estando aqui com essas mulheres maravilhosas, obviamente que eu vou dar o palco para cada uma delas falarem um pouquinho aí sobre quem são, antes de começarmos as nossas perguntas. Bruna, você pode começar? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruna Lombardo, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho com mentoria de negócios desde 2018. Comecei muito focada em trabalhar em programas de aceleração, acompanhando startups que estão iniciando. Hoje eu também continuo com esse trabalho especialmente com negócios de impacto socioambientais, empreendedorismo feminino. Gosto muito dessa área de ESG também. Atualmente também estou fazendo uma pós de diversidade e impacto social. Estou numa startup chamada Stardust Zone, que ela tem como objetivo trazer mais inclusão e diversidade para as empresas através da inclusão do público neurodivergente, especialmente nas áreas de STEM. E vai ser um prazer estar aqui com vocês nessa próxima 1 hora. Uau, super obrigada, Bruna. Paula, e aí, você pode falar um pouquinho sobre você? Posso sim, bom dia, um prazer estar aqui. Eu sou Paula Gonzaga, trabalho numa instituição chamada Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, que reúne as universidades e centros de pesquisas aqui do Rio, para ofertar o conhecimento dessas instituições para o setor produtivo. Nesse sentido, eu trabalho com gestão da inovação, mentoria para spin-offs dessas universidades e centros de pesquisas, e agora, há pouco tempo, há 4 anos, eu trabalho com negócios de impacto social em favelas, fazendo mentoria para favelas. Que legal, hein, Paula? Que história. E agora a gente tem aqui a Renata para falar um pouquinho da sua trajetória também. Bom, Thaís, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com essas mulheres incríveis. Eu sou Renata Rage, tenho uma trajetória aí que eu tive a oportunidade de já trabalhar com a Bruna, né? E também fiz minha primeira formação com mentoria de negócios em 2018, e entre iniciativas do mundo público e privado, já tive 2 negócios, e agora, né, estou como CEO da Pole Position e co-founder da Valco.
Além disso, tenho a responsabilidade de estar na diretoria de Relações Institucionais da ABNE, e ao longo da minha carreira eu já pude co-criar, realizar, criar eventos em que sempre busquei a diversidade, além das mulheres, né? Junto com a Bruna, a gente fez parte do time, por exemplo, né, Bruna, do Startup Rio, em que a gente fez questão de, entre embaixadores, avaliadores e palestrantes, termos pessoas representantes de todos os nichos da nossa sociedade. E assim eu entreguei também no Rio Innovation Week, e todas as experiências as quais, né, por exemplo, agora no Sebrae Summit, a gente sempre pude colaborar, né, com a curadoria do Dia da Inovação Jurídica. A gente sempre busca colocar mulheres no palco, a diversidade como um todo, né? Porque se a gente está falando, especialmente no ambiente de inovação, é importante ouvir quem tem um problema, é importante ouvir o cliente, é importante dar protagonismo a quem está conectado a esse cliente, quem calça um sapato parecido, por exemplo, com ele, e assim a gente entregar uma solução melhor. Muito obrigada, estou ansiosa por essas perguntas. Nossa, vocês já deram para perceber como que vai ser especial esse nosso podcast de hoje, né? Já viram que a gente trouxe convidadas de peso super envolvidas nesse ecossistema de empreendedorismo e inovação e, ao mesmo tempo, abraçadas aí com a causa da diversidade, representatividade e equidade, né, para todos os grupos minoritários, não só de nós, mulheres, como a Renata bem colocou, mas todos aqueles que compõem a nossa sociedade e que precisam estar refletidos nos negócios como um todo. Então, partindo aqui para as nossas perguntas, vamos fazer 3 perguntinhas, tá, gente? E a nossa primeira pergunta tem a ver com inclusão como escolha de vida e carreira, como vocês já puderam perceber aí pela apresentação das nossas convidadas. Porque todas vocês, de maneiras diferentes, transformaram a inclusão em um eixo de vida e carreira, né? Vocês integraram isso na carreira de vocês. A Bruna, né, como bem falou, faz parte da Stardust Zone, que é essa startup voltada para a neurodiversidade e inclusão no mercado e na educação, com forte atuação em empresas e formação em impacto social. A Renata, aí, que tem longos 20 anos de experiência em empreendedorismo e articulação de negócios, e hoje circula por várias instituições e ambientes, muito deles, né, Renata, predominantemente masculinos, né, muitas vezes acho que você é a única, uma das poucas mulheres ali, mas está sempre assim, dando visibilidade, apoiando iniciativas de inclusão e diversidade e trazendo esse olhar por onde você passa. E a Paula, com essa trajetória extensa no voluntariado, aí no programa de favelas, como ela mencionou, na inovação, hoje articula essa inclusão na rede de tecnologia e inovação do Rio de Janeiro. Então, com todas essas bagagens tão potentes de vocês, eu gostaria de ouvir quando e como a inclusão virou propósito na trajetória de vocês e o que essa escolha tem ensinado na prática. Renata, você gostaria de começar? Claro, obrigada. Bom, acho que por ser filha única de mãe solteira, uma família de imigrantes, tendo uma avó, uma mulher preta, né, que foi empregada doméstica, se alfabetizou há 60 anos, foi minha avó do coração. A vida desde muito cedo me mostrou a importância de furar a bolha, né, de entender que a minha vida privilegiada me deu também a oportunidade de conviver com muitas classes sociais e da riqueza que existe em cada uma delas. Então, colocar no palco, ouvir, dar voz a quem muitas vezes a gente tem uma sala. Não faz sentido a gente falar de inovação, de empreendedorismo, sem entender a escala do negócio, especialmente, né? Então, isso para mim acho que é desde sempre, né? E sempre que tive a oportunidade de compor, de pensar, recentemente, né? Eu estive em 2023, eu rodei bastante espaços de inovação nos Estados Unidos. E lá no MIT eu pude aprender a metodologia de trazer também para o palco, além da diversidade dos corpos, do pensamento, a gente ter a representação das 5 pontas da inovação. Isso quer dizer, a gente ter no palco pessoas que falem
da corporação, do governo, das universidades, que representem os investidores, que representem os empreendedores. E que nesse corpo a gente possa trazer mulheres, né, e toda a diversidade ampla de sociedade, né, que é importante a gente ouvir esses novos mercados. Então, busco sempre trazer isso. Poxa, que legal, Renata. E o importante que você falou que é desde cedo, né? Acho que isso, essa visão, né? Essa vivência com várias classes, vários nichos da diversidade, eu acho que isso vai também moldando e nos ajudando a ter essa visão mais ampla, né? Não com tantos vieses, né? Acho que nós todos acabamos tendo algum viés, mas acaba trazendo essa visão do todo e que precisa ser ali refletido, obviamente, nos negócios. Ô, Bruno, eu queria ouvir de você também. Bom, essa parte de trabalhar mais a diversidade e inclusão, ela foi meio que acontecendo de uma forma natural. Quando eu percebi, eu estava trabalhando muito mais, por exemplo, com mulheres e negócios que estavam começando, também fazendo mentoria voluntária em alguns programas, né, como a Asplan, a Iniciativa Jovem, o Grupo Mulheres do Brasil, também focado para negócios de impacto socioambiental, empreendedorismo feminino, né? Mas eu creio que algumas das minhas fichas caíram mais, assim, quando eu trabalhei no meu último programa de aceleração, e ele era focado só para negócios de impacto socioambiental, né? E aí eu comecei a perceber que era essa muito da jornada que eu queria fazer, trabalhar muito mais com negócios de propósito, né, que estimulavam esse impacto real e escalável dentro da sociedade, né. E aí, ano passado, eu tive meu laudo tardio, que eu fiz uma avaliação neurológica, né, e aí eu sou uma pessoa que tem TDAH e alta habilidade de superdotação. Isso já eram temas que eu já estava trabalhando desde 2023, atendendo empreendedores que eram PCDs e neurodivergentes, né? Então, depois desse meu laudo, ainda mais surgiu a vontade de trabalhar e melhorar as condições de quem já está trabalhando dentro de uma empresa, mas também quem busca empreender, né? Que muitas vezes não tem esse espaço, né? É taxado, tem dogma, tem vieses. Então, dentro da startup, a gente busca justamente muito disso, né? De falar com as empresas, palestras, consultorias. A gente tem vários programas durante o ano online gratuitos para a gente também passar essa conscientização, né? E eu continuo dando mentoria voluntária e remunerada para pessoal que trabalha com negócio de impacto socioambiental. Eu tenho uma mentorada que ela é PCD também, que eu faço essa mentoria. Então, foram caminhos naturais que foram acontecendo, né? Acho que a gente, às vezes, acaba atraindo também muito aquilo que a gente gosta, que a gente entende como pauta para próximo da gente, né? Então, teve o cair da ficha, mas também teve anos de trabalho, de construção, né? Para realmente focar em estar mais no ecossistema inclusivo, diverso, de fazer curso, de trabalhar com essas pessoas, de conversar. Qualquer momento estou ali no Uber, ou falando com alguém, ou falando alguma coisa, e eu estou conversando sobre a diversidade, sobre a inclusão, de como que é legal a gente ter mulheres, a gente ter todos os tipos de raça, cor, credo, em todos os ambientes que a gente esteja, porque isso é mais produtivo, isso traz mais negócio, isso traz mais resultado e lucro, e a gente vive uma sociedade melhor. Com certeza, Bruna, eu também acredito muito nessa lei da atração, né? Acho que o que você vive antes você pensou, você desejou, você jogou o seu pensamento ali. Então, acho que não foi mera coincidência, né? Você ter chegado aí, ter trilhado esse caminho de não só ter ocupado espaços, mas ter construído novos caminhos, né? Isso que eu vejo bastante aí no que você falou. Ô, Paula, e você? Como é você com a inclusão, né? Na realidade, eu vejo por dois lados, né? O primeiro é que a minha vida profissional inteira foi trabalhando com homens e engenheiros. Significa que a gente já tem que saber lidar com esta situação. Até eu aprendi a lidar com isso. Mas, enfim,
já é bem característico, e a gente perceber, inclusive, como as mulheres se colocam em situações como essa, etc. A outra coisa é que eu acho que o conceito de diversidade, para mim, ele é mais amplo, além dos que a gente fala oficialmente, né? Eu acho que tem uma questão da diversidade do comportamento também, né? Que são a forma como as pessoas lidam com a vida, né? E eu tenho uma característica que eu sempre gostei de prestar atenção nos outros. Então, ao prestar atenção nos outros tão divergentes, tão diferentes, você acaba lidando com a diversidade de uma forma mais ampla. E há 4 anos atrás eu tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar com as favelas, que aí é o conceito de diversidade e das questões comportamentais ampliado, né? E eu acho absolutamente fascinante, porque é exatamente tentar fazer o que eu fiz a vida toda, que é levar o conhecimento para negócios sustentáveis e economicamente viáveis, sendo que com o impacto social forte. E aí a diversidade, nesses casos, me fez aprender, porque eu só apanhando nessa história toda, aprender a lidar com um potencial de situações vinculadas à diversidade que só fazem que dá para entender que tudo é possível nesse mundo se a gente tem boa vontade de juntos trabalhar para um bem maior, que é o que a gente precisa fazer nessa vida, né? É isso. Acho que tudo com muita vontade, né? A gente consegue transformar cenários, né? E como você falou, você levava educação e conhecimento para a mesa dos negócios e você acabou levando isso também para as favelas. Eu acho que tem um poder transformador incrível, né? Que é super importante para dar protagonismo também nesses lugares que muitas vezes ficam à margem, né, dos negócios. Então, trazer esse protagonismo, esse foco para lugares que fazem parte da nossa sociedade. Gente, muito bom. Vou agora partir para a nossa segunda pergunta, obviamente também tendo a ver com o nosso tema de hoje, que é liderar com diversidade em espaços que nem sempre estão prontos para isso. Eu acho que todas vocês acabaram mencionando um pouco disso, acho que principalmente a Paula na fala dela, né? Porque seja na tecnologia, que é onde a Paula majoritariamente atua, no setor de energia, jurídico, né, que a Renata trabalha, ou no universo das startups, como a Bruna está hoje, na Stardust e políticas públicas, sabemos que nem sempre esses ambientes eles foram pensados para acolher a diversidade. Né? E aí, como tem sido para vocês liderarem nesses espaços, né? Provocando as devidas mudanças, as mudanças de cultura, de hábitos, de comportamentos, e abrindo caminhos para outras mulheres e grupos subrepresentados. Eu queria escutar um pouquinho de você, Bruna, como tem sido essa jornada de provocar essas mudanças aí com você. Uma coisa que é muito nítido, né, quando a gente começa a fazer uma mentoria, acompanhamento, tanto em programas, né, mais longos ou mentorias pontuais, é muito a questão da autoestima, se reconhecer enquanto empreendedor, empreendedora, né, que muitas vezes as pessoas, né, que estão começando a empreender, veem como um hobby e não como um negócio, né, especialmente, assim, pensando no público feminino, mulheres negras, mães solo, público feminino como geral, né, tem muitas questões ali de, eu não sou capaz, eu não consigo, é difícil, eu estou sozinha, né? E muitas vezes essas respostas a essas perguntas, né, já estão ali dentro da pessoa, né? Muitos caminhos, às vezes, já estão mais evidentes, ela já consegue
tem um bom faturamento, ela é super, hiper capaz e criativa para trabalhar com o que ela se propõe, mas muitas vezes ela não se vê estimulada ou apoiada, por exemplo, pela família, pelos filhos, pelas pessoas em volta. Tem muito essa parte ali de cobrança, né? Com ela mesma, né? Então, quando a gente começa a fazer esses trabalhos de mentoria e acompanhamento, a gente também precisa entender muito que a gente precisa acreditar na pessoa. A gente, às vezes, acreditar mais na outra pessoa do que ela mesma, quando está começando, sabe? Ou quando já tem ali um negócio que já está rodando. Então, eu vejo essa parte ali de autoestima, de empoderamento, até que já está até um pouco batida essa palavra, mas de se reconhecer enquanto protagonista, empreendedora, tanto intra ou dentro da empresa ou fora da empresa, que está trabalhando como CLT, ou qualquer visão que ela tenha de si, né? Eu vejo isso como uma grande mudança, assim, né? Então, às vezes, a pessoa começa a mentoria, não liga a câmera, ou está meio desajeitada, daqui a 2, 3 sessões já liga a câmera, já passa um batom, já está com roupa, ela já se sente mais feliz e realizada, ela começa a ver que aquilo sim é um negócio, que ela tem a possibilidade, a capacidade, né? Então, por exemplo, público PCD e neurodivergente, que está empreendendo, começando ali na startup, vê que é possível, que é capaz, mas leva outras formas de entrega, outros tempos, outros caminhos que quem não é neurotípico tem uma outra forma de agir e funcionar, né? Então, é possível para todo mundo é capaz. E se você ainda não é, o que você vai procurar? Você vai procurar um sócio? Você vai procurar uma capacitação? Então, eu creio que trazer esse protagonismo, ter mais diversidade e inclusão, começa muito de se reconhecer enquanto empreendedor, empreendedora, ver que aquilo é uma coisa realmente séria, um negócio, né? E tomar ali isso como um propósito de vida, né? Realmente, o empreender não é um hobby, é algo que eu pago conta, que funciona, independente de eu ser uma cozinheira, independente de eu ser um desenvolvedor. É possível para todo mundo e o empreendedorismo é algo sério e que essa pessoa pode ganhar e receber por isso. Eu acho que tem, muito boa a sua fala, Bruna. Eu acho que tem um passo anterior, né, antes do empreendedor, é a pessoa, né? Então, o pessoal se confunde muito com a figura do empreendedor, né? Então, acho que assim, como você falou, né? Esse reconhecimento, você se reconhecer como empreendedor, você acreditar em si mesmo, são passos que são muito importantes para além do negócio, que são precisos ser trabalhados. E o espaço de mentoria é muito bom para isso, né? Para você justamente conectar o pessoal com o seu lado do empreendedor, porque uma coisa não vai funcionar bem se a outra não tiver, né, tão bem trabalhada. Então, é super importante você trazer esse ponto, porque muitas vezes a pessoa tem ali a dor do negócio, mas quando você vai conversando, identificando um pouco mais, você vê que tem razões pessoais, muitas razões, crenças pessoais, que estão ali afetando o negócio e que, antes de qualquer coisa do que uma planilha de Excel, do que uma apresentação de marketing, de PPT, ela precisa trabalhar esses outros pilares, né, para tudo dar certo. Então, super importante você trazer isso. A gente vê muito isso, de fato, nas mentorias. Ô, Paula, e você, fala um pouquinho também. Bom, acho que a Bruna falou quase tudo que eu falaria em termos da relação. Alinhadas. Estou super alinhada. Agora, mas eu acho que tem um outro fator importante, que são as relações de confiança que a gente estabelece, né, com o mentorado, né, que é fundamental. O que me deixa mais feliz é quando o mentorado me liga do nada, fala assim: vem cá, estou aqui com uma questão que eu queria conversar com você, dá para você me ouvir? Eu fico toda curiosa, porque, na realidade, a confiança é que faz com que tudo que Bruna falou lindamente acabe acontecendo, né? Eu acho que confiança é tudo nesse momento. E essa relação, o mentor tem a obrigação de fazer acontecer, né? De estabelecer esses padrões de confiança. É isso.
E essa confiança, né, Paula, ela passa muito por até a gente assim se libertar dos nossos vieses, né, das nossas amarras, dos nossos preconceitos e ouvir com empatia, né, se colocar no lugar do outro, porque é isso que vai construir uma conexão profunda, essa abertura e, por consequência, essa confiança. Então, aí como entra, né, a questão da diversidade, equidade, inclusão, importante nisso, para a gente conseguir essa conexão e essa confiança. Renata, tenho certeza que você tem muito a contribuir com essa discussão também. Tá no mudo. Se você puder editar isso aí. Então, gente, muito já foi dito, né? Foi difícil falar, concordo com tudo que vocês trouxeram. E do que me caberia, né? Você gostaria que eu complementasse alguma coisa, Thaís, daquilo que foi dito? Sim, também a sua experiência, né, de como você tem provocado essas mudanças de cultura, de mindset, né, de comportamentos, de olhares, e nos ambientes que você atua, abrindo esses caminhos para outros subgrupos representados, né? Como você tem essa experiência da transformação, né, de ver como você entrou no espaço, como ele estava e como ele foi do ponto A para o ponto B, né? Eu acho que isso que a Tá. gente quer. Perfeito. Assim, eu vou trazer aqui um dado que a Bruna trouxe na primeira rodada, né, sobre a gente falar do ambiente produtivo. Quando a gente provoca a mudança, é muito fundamental, né? A gente é fruto daquele que sobreviveu na caverna. Então, a inovação ela é muito difícil porque desafia as pessoas a saírem do seu lugar de conforto. E uma das formas de você incentivar é mostrar que tem resultado, que é lucrativo. Por mais que a Paula trabalhe com negócios de impacto, ela precisa ter KPIs muito tangíveis para que ela possa fazer a segunda rodada do programa. Então, acho que a melhor forma que eu conquistei no decorrer da minha carreira foi mostrar e propor que aquele pensamento que não era comum naquele momento, não era pensado, né, possível aplicação naquela história, ele foi implementado porque houve uma narrativa da importância da viabilidade econômica, de que aquele negócio, de aquela proposta, ela ia ser mais bem sucedida uma vez acolhida essa divergência, né? Uma vez acolhida essa diversidade. Né, mostrar o valor disso, dizer que até hoje eu acho que por questões políticas que a gente está vivendo no mundo, o pensamento antes falou assim: precisamos incluir todos, estava num discurso muito desconectado de quem sustenta a mudança. E quando a gente traz o discurso de que a mudança por si ela se sustenta uma vez que ela gera mais recursos, ela é mais produtiva, ela é relevante para o processo que está sendo proposto, as coisas se ampliam, sabe? Eu gosto muito de trazer a analogia do esporte, lidando assim, ao nado no mar, né? E tem pessoas incríveis que fazem travessias diversas no mundo, né? Eu nado num treino 4 quilômetros, mas tem gente que nada 7, né? Existe sempre uma forma mais eficiente de fazer aquilo que você está se propondo, né? E eu acho que essa forma como como é que a gente propõe a mudança? Não é falar, é fazer. O exemplo arrasta, né? Então, quando você chega num lugar e você é a única mulher, existe muito atravessamento. Nós, como mulheres aqui, aposto que já compartilhamos da situação que estávamos falando e fomos interrompidas por um homem, coisa que não acontece muitas vezes com um homem. Mas quando é que você começa a ganhar respeito nessa mesa? Que a sua importância, ela se dá, que quando você abre a boca, quando você faz algo, você traz resultado. Então, isso aos poucos vem sendo alterado, porque tem sido recente essa mulher, no lugar da energia feminina, da potência, no lugar da diversidade, você não está ali só por representatividade. Você está ali porque a sua representatividade traz um valor além desse, que é importante, e um valor monetário também, porque a gente está falando de negócios, né? Ou negócios sustentáveis. Poxa, eu estou trazendo essa diversidade aqui, por quê? Porque eu vou conseguir transformar. E eu acho que aquela briga, né?
Pô, eu sou de humanas, eu sou de exatas. E, cara, você quando fala de humano, de diversidade, por que você não traz a galera de exatas juntos para tangibilizar o que você está fazendo, né? É possível sim. A gente tem cases concretos hoje no mercado, tanto a nível nacional quanto internacional, de quanto a diversidade ela trouxe números mais relevantes, posicionou melhor o negócio para o mercado e trouxe com isso resultados positivos econômicos. De fato, essa completude, né? Acho que os negócios eles precisam ser sustentáveis do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e também do ponto de vista financeiro. Eu acho que essa sustentabilidade precisa ser trabalhada nessa triangulação, porque se for só um lado ou outro, não é verdadeiramente sustentável. Acho que todo mundo tem os boletos para pagar, então precisa do financeiro, precisa gerar negócio. Preocupação também com o nosso mundo, né, com o ambiente e com o social. Então, isso precisa estar muito conectado, essas três pontas andando juntas e conectadas para, de fato, causar mudanças reais e ser, assim, algo perene. Então, já adiantando um pouco aqui, pegando o gancho em tudo que a Renata falou, que ela falou, não adianta só falar, tem que fazer, né? A sua representatividade, ela traz resultado, e eu acho que é muito do que vocês têm feito, né? Mais do que entregar discurso, do que entregar palco, acho que vocês têm entregado ação, têm entregue ação com tantos projetos, iniciativas que vocês têm tocado, né? E aí, dentre tantos projetos aí que vocês já fizeram, iniciativas ao longo desses anos, queria que vocês escolhessem uma prática ou projeto liderado por vocês, que gerou um impacto tão real, tão transformador na vida de uma pessoa, de uma empresa, de um ecossistema, que possa aí inspirar os nossos ouvintes do nosso podcast. Paula, você consegue dizer para a gente? Começa comigo? Pode Bom, ser. Olha, a gente está hoje com o apoio da FAPERJ para trabalhar as favelas, para trabalhar exatamente a implantação de um parque de inovação social, tecnológica e ambiental nas favelas, 5 favelas do Rio de Janeiro. E pela primeira vez a FAPERJ colocou, estimulou, dentro desse nosso programa, né, de implantar pistas nas favelas, estimulou que os projetos fossem... tem um edital específico que acabou de ser lançado, que os projetos fossem apresentados pelos moradores das favelas. E nós tivemos 250 projetos das favelas para serem avaliados pela FAPERJ agora. Eu acho que esse é um indicador que nos orgulha muito. São muitas pessoas envolvidas para que isso ocorra, muitas mesmo, e isso é muito bacana. Né? Pessoas da favela fazendo negócios para a favela, né? Então, exatamente. Os que mais conhecem esse local, as nuances, os obstáculos, as oportunidades, então nada faz mais sentido do que isso, e muito bom saber disso, tá, Paula? Muito bom mesmo. Renata, e você, o que é que tem para nos contar? Vem uma série de coisas na minha cabeça, mas antes eu quero dar uma pausa, que eu me arrepiei aqui. Paula, parabéns. Muito especial, porque são camadas tão profundas da sociedade, né? Quando o Gilvan Bueno tem uma fala muito bacana, né, sobre a questão do poder da educação, né? Você curar tantas 7 gerações, às vezes, poder acumular riqueza a partir do negócio, que a Bruna traz muito dessa mulher que, poxa, fica com a câmera ali fechada e daqui a pouco ela começa a se sentir mais à vontade, mais pertencente. Eu tenho vários projetos que eu poderia citar aqui. Vou citar dois recentes, né? Eu tenho muita alegria,
né, de ter feito aí, fui curadora do palco do Venture Capital Square, do Innovation Week, ficou lotado. A implementação ano passado da metodologia, porque antes o VC Square, ele só trazia investidores para falar de investimento, esquecendo que é importante você trazer a head da BASF para falar como é que ela, CVC, uma mulher incrível, que é responsável pelo CVC da BASF, né? Da BASF, que é uma empresa multinacional, como é que ela faz para escolher, né? Então, trazer o único palestrante que eu coloquei no palco é o Gilvan Bueno, porque para mim ele representa e personifica um homem que foi de garçom a investidor. Ele vendeu a operação da Orima para o BTG, né? Um homem preto, muito raro no ambiente de investidores. Então, acho que era um recado muito importante que a gente precisava passar para aquele público, que é possível. Porque ali no Renovation Week você fala para vários públicos, né? Do mesmo modo, quando eu fui curadora do Smart Summit, que é o maior evento da XP, né? É o segundo maior no Brasil, acontece no Rio de Janeiro, e eu criei ali o Hub Inovativo e trouxe para falar de investimentos, né, para trazer a questão do como é que é a inovação para o mundo dos investimentos, da galera só que trabalha com bolsa. Vamos conversar aqui, tem oportunidade bacana para vocês. Vocês podem falar para o cliente, vamos sintonizar com isso aqui. E um dado que eu fiquei muito feliz, poxa, eu levei um superintendente da FINEP, querido Júlio, com o querido Guilherme Caramês, né, que foi um dos responsáveis por trazer o Web Summit no Brasil. E ele, quando eu encontrei com ele no Web Summit, ele falou: pô, Renata, graças àquele encontro, naquele evento, eu pude fazer o patrocínio da FINEP aqui, né, no Web Summit. E do mesmo modo, eu trouxe a carioca, a peruana mais carioca que eu conheço, né, que é a Evelyn Castilho, que está à frente aí, liderando muitas ações da Alas Global, fazendo monitoramento de startups na América do Sul, né, e homens, mulheres nesses eventos. Por último, eu traria mais um outro projeto que eu fiquei muito feliz, que a Bruna participou comigo. Ele é um pouco mais antigo, mas deu um marco muito importante, porque a gente trabalhando ali no governo, né, Bruna? A gente tinha que fazer um bom trabalho, mas não podia aparecer muito, né? E no final, eu pude trazer a gentil Luiz Helena Trajano, que é uma mulher, né, que criou o Mulheres do Brasil. Ela entrou comigo ao vivo, a gente conseguiu R$ 500 mil em prêmios para as startups daquela formação, daquele Demo Day, né, o head de Futures da Unesco, né, a representante da BlackRock. Depois disso, eu fui convidada a fazer um Demo Day de todas as startups que passaram pelo programa e pude trazer, por exemplo, a Betty Young, que é uma mulher de origem asiática, né, família, e migrou para os Estados Unidos e foi a responsável pelo primeiro cheque de uma startup brasileira, que depois se tornou um unicórnio, né, a Betty Young. E então, a gente tem ali, eu fico muito feliz porque a gente trouxe conexões reais de pessoas com uma trajetória muito importante, tanto a nível de avaliadores, bem como nível de pessoas que foram para a gente ali falar como é que foi a trajetória delas. E hoje eu não consigo aferir, até hoje, as consequências para o nosso ecossistema. Eu sei que aí rolou muito negócio, né? E o programa que a gente realizou, a gente pôde levar 3 startups para Shenzhen, né? E tudo isso sempre trazendo a diversidade, trazendo todo mundo para o palco, garantindo que as pessoas tivessem fala e tivesse essa conexão, né, de mostrar um trabalho, sim, é possível ser feito, e foi um time maravilhoso que eu fiz, fiquei muito alegre de fazer parte, criei amizades para a vida, né, e reencontro com a Bruna, toda vez que eu encontro com ela é uma alegria imensa. Ah, que legal. Super obrigada, Renata, por tangibilizar, né, com dados e fatos e nomes ali de pessoas que você conseguiu mover, né, você conseguiu gerar negócio, você, né, conseguiu mostrar a história. Então, nossa. Mas veja, licença, eu não queria falar que fui eu, Renata, entende? Porque não se tratava de mim. Eu apenas fui a ponta da lança que eu contei o que estava sendo feito por um time do qual me orgulho muito de ter feito parte, né? Eram homens e mulheres. Sim, eu tive a conexão com essas pessoas, mas elas não fizeram só por mim.
Elas fizeram porque elas confiaram na história que eu estava contando, né? Então, assim, não é sobre a gente, é sobre aquilo que a gente representa em termos de potência. Porque tem muitas pessoas que já zeraram a vida e querem fazer esse movimento acontecer. Também acho que vai ser um recado que a gente pode falar, porque às vezes a pessoa acha que, poxa, não tem dinheiro, que está difícil, né? Então, busque, se cerque de mentores, se cerque de pessoas que possam te apoiar nessa jornada. E eu tive muitas pessoas me ajudando, né? Tive muitas pessoas apoiando a fazer isso acontecer. Poderia falar que tem outros nomes, estou sendo injusta, até não estou falando todo mundo tão bacana que a gente pôde trazer, mas eu acho que o recado é esse, né? De dizer que é possível e que tem muita gente querendo ajudar. Então, acho que é só você ajustar o teu pitch, entender do que você precisa, que o universo entrega. Tem que batalhar, não é assim, você fica sentado bonitão ali, não é assim, mas acontece, né? Até porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, acho que Com certeza. este podcast, por isso que a gente traz sempre convidadas ali para trazer esse conteúdo tão importante. Eu acho que acho que cada um tendo essa força, essa vontade, colocando esse foco, como você colocou e outras pessoas também, para gerar essa transformação. É uma transformação que não é feita só por uma ou duas pessoas, é feita pelo coletivo. Aí sim que vai ser uma transformação real, né? E Paula, acho que... Não, Bruna. Bruna. Sou eu agora. Vai ser difícil escolher uma ou duas histórias, mas tente escolher aí. Eu já tenho a minha história, já. São muitas histórias, são muitos programas, são muitas vidas que a gente, felizmente, consegue tocar e ajudar, né? E volta e meia, essa semana mesmo, fiquei sabendo de uma da época da pandemia, né? Então, fiquei muito contente, assim, como que o mundo dá voltas e capota também, né? Mas, como a Renata falou, o Grupo Mulheres do Brasil é um grupo que a Luiz Helena Trajano fundou. Eu faço parte já desde antes da pandemia. E durante a pandemia, algumas, né, membros do Comitê de Empreendedorismo, a gente começou a ver uma necessidade de movimento, tanto para a nossa saúde mental, espiritual e tudo que estava acontecendo, mas também a gente percebeu que muitas mulheres estavam precisando de apoio. E de uma fala, de um acompanhamento. Então, surgiu um projeto, que inclusive hoje a ABMEM, ela é fornecedora das mentoras, né? E ele se chama Mentoria em 3 Tempos, que era basicamente um primeiro encontro de abertura com conteúdo, matching entre mentoras e mentoradas, 1 ou 2 encontros e o encontro de encerramento. Então, ele acontecia, né, em 3 tempos, início, meio e fim. E nesses primeiros grupos, a gente viu como que era necessário, urgente, importante dar apoio para essas mulheres, essas mães, casadas, solos, divorciadas, tudo ali o que existia, né? E aí a gente começou a fazer algumas parcerias, né? Então, com alguns grupos como Mulheres Brilhantes, outros grupos que alguém tinha um grupo de empreendedoras. Então, a gente foi começando ali. E era muito claro o objetivo. Não dá para ajudar em tudo, mas vamos escolher uma coisa e vamos conversar sobre isso. E depois desse um mês e meio, talvez você já saia melhor, talvez você já tenha mais clareza, né? Talvez não, a gente sabia que quem se dedicava e comparecia aos encontros teve uma mudança, né? Então, a gente via, além dessa autoestima e de se reconhecer como empresária, empreendedora, o negócio começava a avançar, porque ela precisava falar, ela precisava conversar, ela precisava tirar daquela cabeça aquilo que ela tinha, porque muitas mulheres, quando começam a empreender, são eu equipe, eu solo, eu sozinha. São únicas e que fazem tudo. E a gente sabe que é humanamente impossível gerir o tempo todo tudo sozinha. Então, a gente começava a falar, tá, então você vai começar mais daqui, vai se dedicar mais ao marketing, vai vender por WhatsApp, vai fazer uma campanha, uma rifa, vai diminuir de 10 produtos para 3 produtos. Então, esse programa de mentoria foi muito querido, porque nasceu de necessidade. Nós, enquanto pessoas mentoras, e também na necessidade que a gente via dessas empreendedoras e que estava começando, que já tinha um negócio, de dar esse suporte, né? A gente já está indo aí para a 8ª, 9ª edição
A gente teve várias edições durante a pandemia, eu encabecei algumas, depois eu fui mentora, agora eu estou como mentora, a gente já passou o bastão, já tem um tempo, né? E é um programa que ele realmente muda e transforma a vida das pessoas. Se a gente tira um print do primeiro encontro e um print do último encontro, você vai ver, às vezes, você nem reconhece a pessoa, sabe? Então, é muito legal de como a gente consegue fazer. A gente tinha uma vontade, um telefone, uma internet para quem conseguia, ajustava os horários e a gente fazia a mudança, mesmo à distância. Então, eu acho que quando a gente quer ajudar e colaborar com as pessoas, a gente procura a solução e ver como a gente acontece, né? E esse é um programa muito querido, inclusive a Bimem está novamente parceira e vai, com certeza, mentorar muitas mulheres empreendedoras incríveis, assim, para esses próximos meses. Bruna, eu amei esse seu exemplo, porque a gente está, nesse momento, né, recrutando as mentoras para esse projeto aqui na Bimem. Então, reforço o meu convite para a Renata, para a Paula. A Bruna já confirmou aí que vai participar esse ano mais uma vez, porque, de fato, é um projeto muito nobre. Eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez o ano passado, e, de fato, é muito isso que a Bruna falou. É a equipe, é a jornada tripla, são muitas coisas do pessoal que interferem no negócio, e são mulheres em vulnerabilidade que, de fato, precisam do nosso apoio. Eu acho que a gente dedicar um tempo para isso, priorizar isso, eu sei que todo mundo tem as agendas, né? Mas eu acho que é uma causa muito importante que, de fato, transforma. Eu tenho uma mentorada do ano passado que até hoje, né, a gente troca um pouco, então, assim, você constrói um elo. É um programa muito bonito, assim, a Bruna iniciou isso, hoje sou eu que toco isso na Bimem, há muitas mãos. Então, reforço aqui o meu convite para as mentoras, que vocês não vão se arrepender, vocês vão ver que vocês também vão receber muito, e que vai transformar a vida de vocês também, sabe? Conhecendo realidades diferentes, desafios diferentes, a gente ganha muito também. Então, assim, muito obrigada, Bruna, por trazer esse projeto à tona. E agora, para a gente finalizar, depois desse presente aí da Bruna e de todas as falas de vocês, eu queria que vocês... E tem super a ver com o projeto Mentoria Três Tempos, né, que tem a ver com Mulheres do Brasil, que é uma mensagem para quem está começando. Para você que está, para aquela mulher que está ali sozinho, para aquela pessoa que tem uma dificuldade, como a Bruna mencionou na sua fala, que ainda não está pronto, mas que nada que uma capacitação, um treinamento, uma mentoria não resolva, né? Para falar diretamente com aquela pessoa, aquela mulher que está passando por esse momento agora, né, de querer destravar o seu negócio num ambiente que não acolha tanto, que se sinta sozinha, cheia de dúvidas. Em meio a esse cenário, qual a mensagem que vocês deixariam para que ela siga acreditando e construindo esse negócio que vai dar certo? Então, Bruna, eu vou começar com você, porque você fechou e tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a sua fala. Então, que mensagem você deixaria? Mensagem final aí para finalizar a participação de cada uma de vocês. Sim. Vou começar com uma frase que é famosa: se você quer ir rápido, vai sozinho, se você quer ir mais longe, vai acompanhado. E eu vejo muito que muitas vezes a gente, enquanto mulher, enquanto sociedade, a gente não aceita o erro, a falha, pedir ajuda, sabe? Mas eu vejo assim, cara, pede ajuda. Hoje a gente tem tanta coisa na internet, a gente tem tantos cursos e programas e eventos, assim, não é fraqueza pedir ajuda, não é falta de capacidade, ou eu não sou uma boa empreendedora, ou eu não sou uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa qualquer coisa que a gente queira ser enquanto mulher, enquanto ser humano. Não sofra sozinho. Então, você está solitário, empreendendo de modo solo, escreve as suas ideias no papel. Conversa com o ChatGPT. Dá para você falar por voz pelo ChatGPT. Eu não sabia disso até 2, 3 meses atrás, sabe? Fala com outras pessoas que empreendem, vai para eventos. Você está ali na feira vendendo ali sua roupa.
fala com a pessoa do lado, pô, o que você está fazendo de legal, boas práticas, onde você está também fazendo as coisas. A gente vive numa comunidade, numa rede, e a gente, enquanto brasileiro, a gente se ajuda muito. Qualquer pessoa que você perguntar na rua se você está perdido, às vezes a pessoa não sabe. Eu cansei de ligar meu telefone e procurar no mapa, ou eu falo para perguntar não sei aonde. Então, a gente tem esse hábito de se ajudar, de ser empático e simpático. Então, não sofra sozinha, sozinho, se você está empreendendo, se você quer empreender, sabe? Tem programas de aceleração, tem mentores aqui dentro da Bimem também. Então, tem muitas iniciativas e oportunidades para você não estar sozinho nessa jornada, porque é muito desafio empreender. E mais desafiador ainda se você estiver solitário, sem apoio de família, sem apoio de amigos. Então, não tem em volta de você, procura na internet, procura em espaços, assista vídeos, converse com o ChatGPT, vai no Sebrae, vai tantas redes que a gente tem hoje, que a gente pode encontrar, é de você buscar companhia, de não ficar só. Eu acho que esse seria meu maior... minha maior pauta, minha maior dica é de que não sofra sozinho, não fique solitário, solitária. Lembre-se que muitas vezes a gente é equipe, mas a gente pode ter mais pessoas, ter mais conhecimento e conseguir superar os desafios encontrados. Super, Bruna, é isso aí. É por isso que existem associações como a Bimem, né? Esse ecossistema para mentorar negócios, para apoiar empreendedores, para justamente que eles não se sintam sozinhos e consigam acelerar os seus negócios de maneira mais sustentável, com a mentoria qualificada. Então, é super importante, na verdade, o papel desses ecossistemas na vida do empreendedor. Paula, e você? Conta para a gente. Depois dessa fala, eu não tenho nada a falar, só corroborar tudo que Bruna comentou. Está certíssima ela. É isso aí. Não, Paula, vai falar alguma coisa, não. Da próxima, então, eu não começo encerrando, já sabe, né? Não, que isso, Paula. Não, que isso. Você tem muita coisa aí para falar, fala aí. É isso, Bruna. Máximo, assim, para não deixar de falar nada, eu acho que o importante também é muito esforço em correr atrás do conhecimento. Eu acho que exatamente o que a Bruna comentou, né? Tem tanta coisa acontecendo, tem que correr atrás, tem que saber que tem muita coisa para ajudar e a gente tem que se sentir forte porque a gente conhece do que a gente está falando. Acho que isso que é importante. É exaustivo, né? É uma jornada exaustiva, muitas vezes solitária, desafiador, mas é preciso saber o que te move e onde você quer chegar, né? Eu acho que são duas coisas aí também super importantes para avançar, para continuar evoluindo dia após dia, degrau a degrau. Renata, para finalizar, a gente queria super ouvir também a sua mensagem final para essa mulher, para esse empreendedor que está ali na sua jornada, né? Qual a sua mensagem final que você deixa? É que ele se cerque de que é melhor do que ele para seguir realizando aquilo que ele imaginou num primeiro momento e que esteja aberto para o aprimoramento. Isso significa, muitas vezes, quando você conversar com o seu mentor, com o seu advisor, com o seu board, que você vai alterar a rota, vai alterar a roupa que você veste, mas isso faz parte para um objetivo maior, né? Então, sem dúvida, ouvir o seu cliente, ouvir a sua solução está curando a dor de quem? É para quem? Se conecte com isso, não pela sua criação, mas se conecte com a dor real que você deseja curar no mundo. A riqueza advém disso, né? E quanto mais em escala você gerar solução para um problema real, mais financeiramente, né, mais próspero você será, em vários aspectos, né? Então, que esteja conectado com isso. E o papel da mentoria é apoiar nessa jornada para que possa ser uma jornada bem sucedida, para que você possa errar menos, no menor tempo possível e realizar com muito sucesso a tua ambição.
Gente, eu acho que a gente fecha aqui com chave de ouro. Eu acho que foi uma discussão super completa. Vocês trouxeram vários pontos essenciais, práticos, né? Histórias reais, mini cases, nomes, números. Super obrigada pela generosidade de vocês. Com certeza é um conteúdo que vai ser muito importante para quem ouvir, que pode sim transformar vidas, inspirar, ser ali um start, né? Um começo para uma reflexão, para uma mudança de atitude. Então, o meu super obrigada a vocês, em nome da Abmen, por essa troca tão rica, tão inspiradora. Porque cada insight compartilhado hoje aqui, ele reforça quanto a diversidade de vivências, né? Como vocês ali em setores diferentes, fortalece o ecossistema de negócios e amplia, né, esse nosso olhar como mentores, como líderes e principalmente como transformadores de realidade, porque quando o negócio ele cresce, ele transforma realidades, ele transforma o entorno, ele transforma a vida de pessoas, ele transforma a comunidade. Então, acho que esse é o nosso grande papel. E como diretora de diversidade, equidade e inclusão da Abmen, eu reforço esse nosso compromisso aqui. E também de ampliar vozes diversas como a de vocês, de gerar conexões, eu vejo aqui como a Bruna e a Renata e tantas outras que a gente gera aqui na associação, e também garantir, é claro, que mais mulheres, mais grupos subrepresentados de todos os perfis possam acessar esses espaços aqui como os nossos de visibilidade, de influência, né, de protagonismo. E aí eu falo com vocês que estão nos ouvindo, se você se conectou com essa conversa, aproveita para seguir a Abmen, né, nas redes sociais. Nós vamos plugar esse conteúdo na íntegra no nosso YouTube e também, claro, compartilhar esse episódio. Fica o convite aqui para que vocês vejam também os nossos próximos episódios do podcast Abiwoman, que ocorre a cada 2 meses. Porque essa jornada de transformação, esse palco para dar voz a essas histórias, que na verdade são muitas outras histórias por trás, como bem a Renata falou, ninguém faz nada sozinho, está só começando. Então, nos vemos em breve. Obrigada a todas e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.